O que acontece se um astronauta azarado for sugado para um buraco negro? Simplesmente ele provavelmente morreria. Mas de qual jeito? Seria esmagado, achatado ou despedaçado? Ou ainda haveria uma chance de ele ser salvo? Por exemplo, McConaughey no filme Interestelar conseguiu sobreviver. Olá a todos! Obrigado por assistirem ao nosso canal. Já adivinharam o tema de hoje, né? Então vamos começar sem mais delongas. Vamos primeiro rever o que é um buraco negro. As estrelas são como se fossem lareiras gigantes, queimando combustível para liberar luz e calor. Todo esse tempo, as estrelas estão em um equilíbrio perfeito. Enquanto elas tentam se comprimir com sua própria gravidade, a fusão nuclear impede isso. Quando elas usam todo o seu combustível, as estrelas se esfriam, a gravidade passa a prevalecer e elas começam a se comprimir. As estrelas literalmente entram em colapso sem serem capazes de suportar sua própria gravidade, deixando buracos negros no espaço. Nem mesmo fótons conseguem escapar para fora do seu campo gravitacional. Nem mesmo fótons, que são as partículas mais rápidas do universo. Por isso não é possível espiar o interior de um buraco negro à distância, porque é muito escuro. E por isso é chamado negro. Não temos escolha a não ser adentrá-lo. Agora, o astronauta destinado a morrer voará em direção ao ponto de chegada levando seus amigos. Esses amigos não embarcaram nessa aventura, então eles ficam assistindo o decorrer dos eventos a uma distância segura. O astronauta está se aproximando do ponto de não retorno. Esse é o limite externo do buraco negro e parece uma esfera brilhante. Uma vez que ele passar daqui, não poderá mais voltar. Não há outra escolha a não ser seguir em frente. Ele está cruzando esse limite a toda velocidade. Como seus amigos o veem? Do ponto de vista de seus amigos, seu corpo está distorcido e parece ainda como se fosse um vídeo quando se aperta o botão de pausa. A luz refletida pelo corpo enfraquece gradualmente e, no final, essa figura estática fica vermelha e, eventualmente, desaparece completamente. E como são as coisas do ponto de vista do próprio astronauta? Não é como se ele entrasse no ponto de não retorno, como se batesse contra uma parede invisível. Ele nem nota que cruzou esse limite, mas como não pode mais voltar, então ele só tem como continuar caindo ainda mais profundamente no buraco. À medida que ele se aproxima cada vez mais do fundo, a distorção do espaço ao seu redor parece ficar cada vez mais forte. Eventualmente, ele chega a uma área chamada fotosfera. Esta é uma área onde os fótons ficam girando em torno do buraco negro sem serem capazes de ir mais longe. A distorção do espaço é tão forte aqui que o astronauta pode ver sua própria nuca ao olhar para o lado. Isso ocorre porque a luz refletida da sua nuca faz uma órbita circular e entra diretamente em seu olho. À medida que ele cai, os arredores ficam mais e mais escuros. O universo visível encolhe cada vez mais atrás dele numa pequena esfera. Quanto mais perto se estiver do centro do buraco negro, a gravidade agirá com mais força. Isso é sentido mesmo em distâncias relativamente curtas. Ou seja, o seu pé é puxado com mais força que a cabeça. Então, a partir de um certo momento, o seu corpo começa a esticar como um macarrão. Bem, não é uma maneira ruim de emagrecer e ficar mais alto. Pode parecer surpreendente, mas os físicos tiveram a ideia de dar o nome de espaguetificação para esse fenômeno. No fim, esse astronauta espaguetificado vai se decompor em nível atômico, e os átomos serão decompostos em partículas ainda menores. Desta forma, um buraco negro funciona como uma batedeira gigante, quebrando estruturas complexas e decompondo-as em componentes básicos. Portanto, o astronauta não vai conseguir ver a singularidade no centro do buraco negro. Singularidade é o ponto em que a distorção espaço-tempo se torna infinita e nenhuma lei ou regra da física se aplicaria aqui. Em suma, singularidade é uma maneira esperta de dizer que você não sabe o que está acontecendo. O astronauta não conseguiria ver isso, muito menos seria capaz de voltar e nos contar a história.
Vocês devem estar pensando que destino horrível. Mas seria mesmo? Talvez não seja tão ruim assim. O fluxo de tempo diminui em torno de grandes objetos, mas a massa do buraco negro é tremenda. Então ele cairá no buraco negro muito lentamente por uma eternidade. Centenas, milhares e milhões de anos se passariam no mundo exterior ao buraco negro. Mesmo depois de o Sol esfriar e a Terra se esvaziar, ele ainda continuaria caindo. Ele teria sorte porque não sobreviveria até o momento em que seu corpo se deformasse. Eu só não sei se dá para dizer que ele é sortudo, porque a vida dele acabará num vazio totalmente escuro. Mas espere um minuto. Os amigos dele o viram morrer com os próprios olhos, mas ele está completamente ileso e lentamente caindo no buraco negro? Como isso pode acontecer? Quem é que está errado aqui? Para evitar que as leis da física falhem, o astronauta deve morrer fora do buraco negro e viver em seu interior. Além disso, é impossível cloná-lo. Em outras palavras, esse astronauta que passou por muitas dificuldades existe em 2 lugares ao mesmo tempo, sem que haja uma cópia dele. Esse mistério é chamado de paradoxo da informação dos buracos negros. É aqui que essa pergunta vem à mente. Qual é o astronauta que realmente existe? A resposta é complicada e não muito clara. Realmente não existe, ou seja, a realidade é relativa e é decidida pelo observador. O amigo observador não pode olhar dentro do buraco negro enquanto está do lado de fora dele. Então, em sua realidade, o astronauta morreu, e é isso que se torna a verdade. Então, há alguma chance de o astronauta conseguir alcançar a singularidade? Nenhum buraco negro é igual ao outro. Alguns giram em torno de seu próprio eixo de rotação. Em um buraco negro como esse, em seu caminho até o centro, o astronauta não apenas se espicharia como macarrão, ele repetiria o ciclo de encolher e espichar, como uma mola ou um acordeão. Se um buraco negro for supermassivo, as chances de ele sobreviver aumentam. Nele, a força da maré não é muito forte e trabalha uniformemente, assim suas pernas não seriam arrancadas. Desse modo, é muito possível que uma pessoa lá dentro sobreviva ilesa a essa série de eventos. Claro, até o momento em que ele chegar à singularidade, da qual nada sabemos. E como ficam as hipóteses das ficções científicas, como viagens no tempo e teletransporte? Será que tudo isso são histórias inventadas? Em um buraco negro, a gravidade distorce o tempo, transformando-o em uma estrutura muito mais complexa do que uma linha reta com o passado e o futuro em ambas as extremidades. Assim, talvez haja uma outra forma de se relacionar com o tempo que não seja apenas ir em linha reta do começo ao fim, mas tudo isso não tem sentido caso o seu corpo fique que nem um macarrão. Em relação ao teletransporte, as coisas se complicam ainda mais. Suponhamos que exista o chamado buraco branco. Ao contrário dos buracos negros, os buracos brancos não engolem informações, mas ao contrário, expelem-nas. Se por um acaso você descobrir um buraco negro conectado a um buraco branco, você pode passar por esse buraco de minhoca e sair num universo paralelo desconhecido ou no final do universo. Esta é uma entrada de mão única, porque você não pode simplesmente voltar pelo mesmo caminho. Sabemos que os buracos negros não são um fenômeno tão incomum. Os pesquisadores acreditam que há dezenas de milhões deles, mas até agora apenas cerca de 1000 foram descobertos. Há muitos motivos para a existência de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Se soltarmos a imaginação, podemos imaginar que alguns deles se tornaram buracos de minhoca e que uma civilização alienígena muito avançada esteja utilizando-os para ir correndo até o fim do universo quando ficam com vontade de comer um delicioso hambúrguer. Pessoal, vamos parar por aqui com as ideias malucas. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Recentemente, pesquisadores têm feito descobertas sensacionais. Eles conseguiram imagens de um buraco negro pela primeira vez. 8 telescópios instalados em todo o mundo foram operados conjuntamente para fazer a imagem. Se é necessário tanto tempo, recursos e tecnologia apenas para fazer uma imagem de um buraco negro, chegar perto de um é algo com o que podemos apenas sonhar agora. Então, precisamos que o nosso astronauta viva um pouco mais. Pessoal, fiquem bem. Eu vejo vocês na próxima e até mais.